Estamos chegando no último momento dessa escola. Como iniciamos na segunda-feira e quando abrimos a escola, a gente falou que seria uma semana de trabalho, onde teríamos ensino, treinamento, orientações. E percebe-se que no fim da semana, no último dia da escola, no último dia da semana, nós estamos com o corpo meio baleado. Isso revela que foi uma semana de trabalho. E foi muito produtivo esses dias, porque tivemos a oportunidade de sentarmos à mesa do Senhor e recebermos instruções, ensinamentos, para que possamos, nesse tempo, ter um posicionamento correto. Eu quero ser prático e rápido nessa manhã. Luiz ainda vai falar. Eu só quero resumir, talvez, tudo aquilo que já foi falado até aqui. E tudo se resume numa coisa: estamos em dias de cumprimento. E em dias de cumprimento vai exigir de nós um posicionamento correto. Todas as palavras que aqui foram comunicadas, elas nos orientaram para um lugar de posicionamento. Já faz algum tempo que nós estamos falando a respeito da restauração de todas as coisas, a edificação da casa do Senhor. E à medida que os anos vão passando, parece que o caminho vai ficando mais estreito. E nós, do último ano para cá, nós percebemos que aquilo que nos trouxe até aqui não vai ser suficiente para nos levar adiante. O que isso quer dizer? Que o estilo de vida que a gente viveu, a forma que nós nos relacionamos com o Evangelho, com a palavra e com o Cristo, não é suficiente para nos levar adiante. Não anula o que nós já fizemos e o que nós vivemos, mas é necessário nesses dias nós termos um posicionamento que reflita a glória do nosso Pai, que é revelada por meio do seu Filho. Parece que nos últimos anos, como igreja nessa nação, nós andamos à sombra das coisas, como que víamos por uma janela aquilo que estava para acontecer. Então passamos alguns anos falando de dias que estavam para chegar. Falávamos como alguém que via por uma janela. Assim como Daniel em Babilônia, que 3 vezes ao dia tinha uma janela aberta para Jerusalém. E ele orava buscando acessar uma realidade que estava em Jerusalém. Mas chegou-se os dias de cumprimento, em que uma porta foi aberta, um decreto de liberdade veio sobre os hebreus em Babilônia. Então já não precisavam mais olhar por uma janela, eles tinham um lugar para acessar aquilo que o Pai estava fazendo naqueles dias. E eu percebo que nesses dias nós temos uma porta aberta diante de nós. E uma porta é diferente de uma janela. Uma janela nos dá a oportunidade de ver o que está acontecendo do outro lado, mas não de acessar. Mas agora nós temos uma porta aberta, e isso nos dá a oportunidade de acessar, não o que vai acontecer, mas aquilo que já está acontecendo. Então são dias que nós temos a oportunidade de acessar o que está acontecendo. Entende o que eu estou falando? Não é mais sobre ver por uma janela, mas acessar uma realidade que é disponível a nós no dia chamado hoje e no tempo chamado agora. Por isso que o que nos trouxe até aqui não vai ser suficiente para nos levar adiante. Ou nós vamos continuar falando de coisas que estamos vendo, ou nós vamos nos tornar aquilo que fomos chamados para ser. E sabe o que difere uma coisa da outra? É que enquanto falamos o que nós precisamos nos tornar, nós podemos dar justificativas e desculpas porque ainda não nos tornamos. Mas quando temos que acessar esse novo lugar,
já não tem mais espaço, lugar para desculpas. Já não dá mais para trazer justificativas. Porque enquanto olhamos pela janela, nós estamos dizendo, não, nós não nos tornamos ainda, porque os dias ainda não chegaram. Mas agora, quando a porta abre, ou nós vamos ficar andando em círculos, falando do que vai acontecer, ou nós vamos entrar no que está acontecendo. Por isso, nos últimos dias, em alguns lugares que nós tivemos a oportunidade de comunicar, a minha pergunta é uma só: do que você tem medo? Você já parou para pensar nisso? Do que você tem medo? O que te amedronta nesses dias, que te impede de se tornar o que você foi chamado? Dias de cumprimento vai exigir de nós um posicionamento correto. Nós estamos em um tempo em que estamos sendo inseridos em um lugar chamado maturidade. Entende? Agora, o lugar de maturidade, o ambiente de maturidade, ele não tem lugar para nossas vaidades. Por isso que a oração nossa nesses dias é não do nosso jeito, do teu jeito. O ambiente de maturidade não tem lugar para nossas vaidades. O que isso quer dizer? Olha para mim. Acabou. A bagunça, a brincadeira, a festa. Acabou de ser uma igreja que anda em círculos e não é relevante. Acabou de brincar de oração, acabou de brincar de jejum, acabou de brincar com leitura da Escritura. Acabou. É tempo de maturidade em que os filhos de Deus precisam se tornar homens e mulheres maduros. Sabe o que nos impede de ser maduros? Nossas vaidades, nossos orgulhos e nossas soberbas. Deixa eu falar para você, não vai ser do nosso jeito. Não é do nosso jeito. As coisas de Deus são feitas à maneira de Deus. E se estamos em dias de cumprimento, entenda uma coisa: Deus, quando fala, Ele cria um ambiente para que se cumpra tudo que Ele falou. Agora, Deus vai fazer, só que o que Ele vai fazer é incondicional para Ele, mas é condicional para mim. Porque se Ele fala, Ele faz, mas se eu vou participar do que Ele está fazendo, depende do lugar que eu escolho andar. Que tipo de igreja eu vou ser nesses dias? E vai ficar muito claro nos próximos anos, dois tipos de pessoas, poderíamos falar, dois tipos daquilo que chamamos de igreja. As duas, ou os dois tipos, têm as Escrituras como a base da sua movimentação. Elas se movimentam a partir do que está escrito, elas leem, só que a forma com que elas se relacionam com as Escrituras vai determinar o que uma é e o que a outra é. Entende? O que difere uma da outra? Eu chamo de igreja dos homens e a igreja do Messias. A igreja dos homens, a base da sua movimentação, as Escrituras. O que ela fala? As Escrituras. Mas a maneira que ela se relaciona com as Escrituras determina que ela não é a igreja do Messias, é a dos homens. Por quê? Porque a igreja dos homens, ela pega as Escrituras e adequa as suas necessidades. Ela pega as Escrituras e adequa os seus desejos. Ela pega as Escrituras e adequa a sua vontade pessoal, a sua vaidade. E qual é a diferença dela para a igreja do Messias? A igreja do Messias também, as Escrituras é a base da sua movimentação. Também ela fala das Escrituras, mas a maneira que ela se relaciona com as Escrituras é que diz que ela é a igreja do Messias.
Qual é a diferença dela para a dos homens? É que ela não adequa as escrituras à sua vida, ela adequa a sua vida às escrituras. A forma que nós vamos nos relacionar nos próximos anos com as escrituras é que vai determinar quem nós somos. Por isso que eu penso que nos próximos anos muitas coisas vão ser faladas e assuntos específicos vão ser comunicados. Mas o que vai fazer a diferença não é só o que vai ser falado, é quem está falando. Porque hoje, da palma da nossa mão, do nosso smartphone, nós temos acesso ao pastor Google. E daí, nós queremos falar de paternidade. Então nós vamos no pastor Google, digitamos paternidade. E isso abre um leque de informação sobre paternidade. Sobre vídeos, apostilas, ensinos, instruções. E daí nós falamos de quê? Mas isso não quer dizer que eu sou um bom pai. Não me faz um bom pai quando eu falo de algo. Então não é o que vai ser falado, é o quem está falando. Porque falar, vai ser falado de muitos assuntos, e de assuntos específicos, e muitos vão falar. Quem está falando é que vai determinar o que é do Messias e o que é dos homens. Aonde você quer se encontrar nos próximos anos? Que tipo de igreja nós queremos ser? Vivemos em dias da restauração de todas as coisas. E eu queria que você abrisse a escritura comigo no livro de Atos, capítulo 1. Versículo 10 diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, esse Yeshua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Se tem uma verdade nessa palavra, uma verdade absoluta que nós podemos firmar a nossa vida, é essa. Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, ele há de vir. Vira a página comigo aí, capítulo 3 de Atos, versículo 21. O qual convém que o céu o contenha, até aos tempos da restauração de tudo, da qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Esse Jesus que foi recebido em cima no céu há de, mas é necessário que os céus o retenham até que todas as coisas sejam restauradas, como foi dita pelos santos profetas. Entende? Ele vai voltar, mas os céus por enquanto ainda o contêm. Por quê? Porque estamos vivendo o dia da restauração de todas as coisas. Vai comigo agora para o livro de Daniel. Capítulo 9. Quando abrimos a escola na segunda-feira, eu falei disso. Lembra? Nós oramos pela manhã, na nossa primeira oração. E a gente falou sobre Daniel, capítulo 9. Oramos em cima disso. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com orações, súplicas, jejum, saco e cinza.
E orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança, a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. É necessário que os céus retenham a Cristo até que Deus restaure todas as coisas. Quando se fala de restauração, Esdras e Neemias, eles são balizadores para nós entendermos o processo de retornar a edificar aquilo que está em ruínas. E Daniel, no capítulo 9, ele está dizendo: no primeiro ano de Dário, eu, Daniel, olhando os livros, eu percebi que o dia do cumprimento, ou os dias de cumprimento da palavra proferida pelo profeta Jeremias eram chegados. E quando Daniel percebeu que os dias de cumprimento eram chegados, qual foi o seu posicionamento? Eu me voltei o meu rosto para o Senhor, com orações, súplicas, jejum, pano de saco e cinza, ou seja, simplicidade. Dias de cumprimento exigem de nós um posicionamento correto. O que eu quero dizer com isso? Brasil, nós estamos em dias de cumprimento, sobre uma palavra que está sendo desdobrada já faz alguns anos sobre essa nação. Agora, nos dias de cumprimento, se nós já estamos percebendo isso, e não é hoje, mas já faz alguns anos que estamos falando sobre isso, o que exige de nós? Se voltar para o Senhor, com orações, súplicas, jejum e simplicidade. Os profetas já falaram sobre os nossos dias. O cenário à nossa volta, ele descreve que esses dias são chegados. Os céus comunicam por meio do Espírito que esse dia está diante de nós, mas nós ainda não nos posicionamos. Tudo que nós ansiamos de transformação na nossa nação depende de nós. Como uma igreja meia boca, como cristão meia boca, com estilo de vida meia boca, quer transformar uma nação. Não nos dedicamos à oração, mas queremos o poder. Não nos prostramos diante dele em súplicas, mas queremos os dons. João, Yohanan, aquele que batizava, passou 18 anos no deserto para desenvolver o ministério de 18 meses. Entende? Quando se fala que ele está edificando a sua casa, ele está edificando a minha vida e a sua. Eu não estou atrás das grandes revelações esses dias, eu estou atrás das coisas simples, porque o simples nesses dias é profundo. Não adianta nós termos grandes revelações se nós não conseguimos acessá-las, entrarmos nela. São dias de coisas simples, e o simples é profundo. E o que é simples? Se voltar para Ele, com orações e súplicas, dia e noite e dia. Entende? Por isso que o que nos trouxe até aqui não é suficiente. Dias de maturidade, dias de assumir responsabilidade. Deixa eu falar para você, eu estou me segurando para não soltar muito verbo. Eu falei para mim que agora eu vou ser mais elegante. Eu vou falar com mais... Eu não consigo.
eu me esforço, eu não consigo. Chegou a hora da gente criar vergonha, assumir responsabilidade. Queremos o grande avivamento. Quantos esperam um avivamento profetizado sobre o Brasil? Não aconteceu nada ainda. Quantos esperam? Você acha que vai vir desse jeito? Uma igreja espera, mas está distraída, não se reúne para esperar. Não acessa aquilo que ele falou. Tempo de maturidade. Eu sou casado, vai para 25 anos de casamento, eu e Vanessa. Casamos menino, tínhamos 17 anos. Não é o modelo correto. Deu certo lá em casa. Porque hoje eu tenho filho mais velho do que a idade que eu casei. E eu sei, eles ainda são meninos. E fruto do nosso casamento, nós temos 4 filhos. Jonathan, que tem 24 anos. Aquele moço que fica lá na livraria. O pai é cabeludo, o filho está ficando careca. Jéssica, que tem 22 anos. João, aquele moço bonito ali, comprometido com a Gabi, que tem 19, comprometido com a Gabi, que tem 19 anos. E quando João tinha 13, o Senhor nos deu Davi Emanuel, o amado Deus presente. É isso que Davi representa. Ele tem 5 anos. Aquele alemãozinho que estava correndo esses dias aqui, é bem branquinho, é tão branco que a gente lê os pensamentos dele. É quase transparente. E no dia 20 de janeiro desse ano, Jonathan, meu primogênito, eu tive o privilégio de casar ele. Agora, a minha conversa com ele no último ano, ela teve que mudar um pouco. Porque até o dia 20 de janeiro, deixa eu contar para você que ele não ouça, ele nunca comprou papel higiênico, ele nunca comprou sabonete, ele nunca comprou shampoo. Ele chegava em casa e ele saía do quarto, deixava a luz acesa. A mãe tinha que vir atrás lá, apaga a luz, meu filho. As coisas estavam sempre. Ele nunca comprou sabão em pó. Comprou já sabão para lavar roupa? Compra agora. E em casa ele nunca comprou. E quando a roupa não estava lavada, ele ia para a mãe: cadê minha camisa? Era assim. Mas no último ano, a conversa com ele teve que mudar, porque agora ele vai assumir um lugar. Ele está sendo reposicionado. E eu já não posso tratar mais ele como o cara que nunca vai comprar sabonete, shampoo, papel higiênico, sabão em pó, amaciante de roupa, ou que vai pagar a conta de luz e de água. Porque agora ele vai assumir responsabilidades. Agora você vai na casa dele, se você deixa a luz acesa, ele vem atrás de você apagando. É assim. Entende? Eu estou falando por parábolas. Para você entender. Agora ele sabe a conta da luz, porque todo mês o carteiro deixa na sua caixa de correio, no nome dele. Passou um tempo que ele brigava comigo: vamos botar a internet, bota isso, vamos botar aquilo. Botamos, está lá em casa. Até a que está lá em casa é no nome dele ainda. Na casa dele ele ainda não botou, porque a lá de casa ele nunca pagou. Só que agora ele fez as contas de quanto ele tem para gastar. E como ele tem que viver para que a conta no final do mês não dê em vermelho. E ele está o quê? Se adequando a um novo posicionamento de vida que ele está assumindo.
O que eu quero dizer? O Pai não vai pagar mais a nossa conta. Eu não deixei de cuidar do meu filho. Eu deixei de cuidar de você. Eu deixei de assistir você quando você precisa. O meu amor por ele não mudou. Mas a forma de eu transformar ele num homem é dando um passo para trás e tirando a mão de algumas coisas para que ele assuma a responsabilidade. João está naquela fase ainda, deixa a luz acesa. Ainda Mas o que ele está vendo? Eu vou ter que me adequar. Porque alguém na frente dele está estabelecendo um modelo. Ele já sabe que não vai poder ser menor do que aquilo que já foi estabelecido na frente dele. E eu não dou moleza lá em casa. Os amo com tudo que eu tenho. Mas eles não estão sendo criados para ser piada de apartamento. Eles estão sendo formados para serem homens, preparados para toda boa obra. E sabe que eu nunca sentei na mesa para pregar muito para eles? Eu prego muito para você, mas ele sabe todos os limites da vida dele, por aquilo que eu assumi dentro de mim. Porque deixou de ser o que eu falo, é o que eu me tornei, ou o que eu estou me tornando. Eu não estou dizendo isso para você, para puxar brasa para minha sardinha, como se diz aqui no nosso litoral catarinense. Mas é porque é assim que eu entendo as Escrituras. Não é o que eu vou falar para eles que vai fazer a diferença, mas é aquilo que eu me torno diante deles. Pontua um caminho para eles andarem em cima. Eu estou falando isso para a igreja agora, por parábolas, dizendo: querem ver o Brasil ajustado? Assumam responsabilidades, pontuem em caminho correto. Eu quero ser prático nessa manhã. Nós já recebemos bastante informações esses dias. Recebemos? Está cheio de anotação nosso caderninho, né? Falta folha para anotar tudo que a gente ouviu. Vai ter que ouvir de novo, não vai? Tem gente querendo chegar em casa para ver no YouTube de novo, para poder anotar mais alguma coisa. Mas não é sobre anotar mais coisas. É sobre receber no Espírito e ter um posicionamento correto. Em dias de cumprimento, nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque temos uma porta aberta diante de nós. Daniel sabia que a palavra de Jeremias estava se cumprindo, que eram os dias daquilo que o profeta falou. E o que isso implicava? Os hebreus iriam voltar para casa. E voltar para casa era voltar para o lugar que era deles, aonde eles tinham relacionamento com o seu Deus, porque era o lugar que Deus escolheu para habitar, Jerusalém. Abre comigo Esdras, capítulo 1. Aleluia. Nesses dias, Pai, por meio do Teu Espírito, nos ajuda naquilo que nós achamos que é difícil demais para a gente se tornar. Nos auxilia naquilo que nós pensamos que nós não conseguimos alcançar. Esdras capítulo 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós
de todo o povo, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém que está em Judá, edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, ouro, com bens, com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Em dias de cumprimento, exige de nós um posicionamento correto. E quando nós temos o posicionamento correto, nos voltamos, como Daniel se voltou para ele, o que acontece? A Bíblia diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o seu coração. Se nós nos posicionarmos como temos que estar posicionado, o Senhor vai promover um despertamento no nosso meio. E sabe o que Ciro faz? Baixa uma lei, um decreto, e manda anunciar em todo o seu reino: todo homem que o Deus de Jerusalém é o seu Deus, que se sente apto nesses dias, volte para casa. Construa, edifique, restaure aquilo que está em ruínas. Nesses dias, em Babilônia, habitava mais de 1 milhão de hebreus. Mas o número daqueles que voltaram foram Zorobabel, Jesua, o sumo sacerdote, e mais 50 mil homens. De 1 milhão ou mais de 1 milhão, alguns dizem que é 1,5 milhão. Eu já ouvi falar em 2 bilhões, eu não vou me tentar e brigar com os números. Mais de 1 milhão agrada a todo mundo. Quem fala 1 milhão, quem fala 1,5 milhão, quem fala 2 bilhões. Então havia mais de 1 milhão. Mas desse número, 50 mil se posicionaram. E disseram: eu vou voltar para o lugar de origem. Há em Jerusalém uma casa para ser edificada, porque todas as palavras dos profetas dizem que é lá que ele vai retornar. Entende? Zorobabel, nascido em Babilônia. Nós nascemos em meio a um sistema, mas não somos filhos deles. Somos semeados em Babilônia, mas temos um encargo: reconstruir Jerusalém, restaurar a casa do Senhor. Quando posicionamos no lugar devido, o que Deus promove? Despertamento. Entenda uma coisa: quando Deus promove, por causa da posição que você toma, até Ciro, até o rei pagão, financia o que ele faz. Até o pagão trabalha para Deus. Porque ele baixa decreto e ele diz: por onde vocês passarem, peguem o que for necessário para a reconstrução dessa casa. Do que você tem medo? Ficar naqueles dias era muito mais confortável do que retornar. Por isso que muitos de nós andamos de lugar em lugar, de escola em escola, conferência em conferência, e não mudam de vida. Porque permanecer da forma que estamos é muito mais confortável do que retornar. Entende? Porque em Babilônia, diferente do Egito, eles eram escravos, mas eles podiam negociar, plantar, colher, comprar, vender. Eles tinham suas vidas estabelecidas, uma zona de conforto. No Egito eles eram escravos, debaixo de açoites, construtores de tijolos, tinham obrigações, mas em Babilônia eles tinham uma certa liberdade, limitada, mas uma certa liberdade. E eu descobri nesses dias que a zona de conforto tem sido as nossas cadeias. Porque é mais fácil você ficar num lugar onde se tornou uma zona de conforto do que retornar para um lugar onde há 70 anos tudo está destruído.
Já parou para pensar a imagem do templo, da cidade, das muralhas de Jerusalém, porque Neemias vai ter que restaurá-las? Já parou para pensar naquele cenário de Jerusalém 70 anos depois de ser destruída? Como era o cenário? Não muito bonito. Ia exigir deles muito trabalho e responsabilidade. Mas mesmo em Babilônia havia homens que perseguiam, que desejavam voltar para casa. Esdras é um desses homens. O capítulo 7 vai dizer, um escriba da lei. Ele estava em Babilônia, mas ele conhecia os profetas, as escrituras, a lei do seu Deus. E sempre desejou voltar para casa. Porque ele sabia que todos os cumprimentos dos profetas dependiam daquele lugar, porque é naquele lugar que eles vão se cumprir. Entende? O que você persegue hoje? Onde você gasta a sua vida? Por o que faz sentido para você? Eu tenho um amigo, um profeta chamado Rodrigo, que mora no Recife. Há 18 anos, um perseguidor de ver as coisas restauradas nessa nação. Ele não tem nome, pouco conhecido. Seus amigos o conhecem bem. Mas há 18 anos, não se cansa de se dobrar diante de Deus e dizer: vem sobre essa nação, restaura a igreja desses dias. Não tem um dia que Rodrigo não chore por essa nação, por essa igreja. Um amigo. Por que eu estou falando de Rodrigo? Porque ele é combustível para mim. Porque existe nessa nação uma classe de homens, uma igreja que não se contenta com essa hipocrisia que nós vivemos como evangelho, com essa falsa movimentação do espírito, essa falsa espiritualidade de palavras e não de atitudes. Canções poeticamente perfeitas, mas sem nenhum efeito no reino do Espírito, porque não posicionam homens. Pregações eloquentes, carregadas de instrução, e como é bom, elas vão ser necessárias nesses dias. Mas se não impacta aqui dentro, não serve para nada. Anderson falou que nós estamos falando muito do Evangelho do Reino. Precisamos conhecer o Deus do Reino. Falamos do Reino de Deus. Agora precisamos conhecer o Deus do Reino. A mensagem talvez mais comunicada nesses dias e nessa escola especificamente não é sobre o que falamos, não é sobre o que fizemos, é o que nós temos que nos tornar. Até quando, Brasil? Até quando, Brasil, Deus vai ter que ficar abalando as estruturas da nossa nação para nos reposicionar como igreja? Ele falou sobre o Brasil, ele criou o ambiente, promoveu a nação, deu recurso, mudou a economia. Aí a nação não entrou nesse lugar, agora ele está balançando, chacoalhando a nação. Ele dá, a gente não se movimenta. Aí ele tira para ver se a gente se movimenta. Ele sempre está promovendo o ambiente para a gente se movimentar. O que ainda nos falta? O que ainda nos falta? Estamos no final de uma semana intensa. Não se preocupe em se inscrever na próxima conferência, na próxima escola.
se preocupe em voltar para casa e assumir lugares que você deixou há muito tempo. Nós vamos ter que aprender a perder tudo todo dia. Quando eu leio textos como esse de Esdras, que o Senhor despertou o coração de Ciro, promove o lugar, sabe o que eu descubro? Tem muita gente que não quer que os dias se cumpram. Porque dias de cumprimento vai exigir de nós um posicionamento correto. Mas o nosso lugar está tão bom. Mas a gente fica, não, mas eu estou frustrado, eu estou agoniado. Mas não faz nada para sair daí. Temos falado nesses dias sobre os dias de Noé. Porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E quando nós olhamos para Gênesis 6, segundo que Isaías 46, 10 diz que ele anuncia o fim desde o princípio. E nós começamos a procurar interpretar tempos, a gente percebe que estamos vivendo dias semelhantes pelas características que tinham nesses dias. E nesses últimos meses, alguns lugares que a gente fez uma pergunta. Se entendemos que a vinda do Filho do Homem é como nos dias de Noé, e se interpretamos o tempo e estamos percebendo que o cenário à nossa volta indicam que estamos sendo introduzidos nesses dias, o que precisa nesses dias? Homens semelhantes a Noé, que se dispõem a construir uma estrutura que vai salvar ele mesmo e a sua casa. Nos dias de Noé, precisa de homens semelhantes a Noé. Nunca é tarde para recomeçar. Um velho de 500 anos acreditou numa revelação, por isso estamos aqui. Agora Noé não construiu uma arca porque as águas já estavam ali, é porque elas iriam. Entende? Ele estava antecipando os dias que iriam chegar e se adequando a ele. Por isso ele não foi pego de surpresa. E uma das coisas que tem me chamado a atenção é que Noé não construiu o que ele achava. Ele, depois de ter uma revelação, ele pegou uma caneta, um papel, foi assim, e foi desenhar um barco. E definiu medidas para esse barco. Eu acho que 50, 60 metros é o suficiente para esse barco suportar. Foi assim? Porque a revelação de Deus, ela vem com as medidas exatas e com o tipo de material específico que vai ser utilizado nessa construção. Entende? As coisas de Deus são feitas à maneira de Deus. Quando Noé vai construir algo, ele tinha medidas exatas e um tipo de material específico. E Noé gastou um século. De novo, os teólogos brigam com números, né? Uns vão dizer que é 90, uns vão dizer que é 100 anos, outros vão dizer que é 120. Vamos ficar aqui entre 90 e 120 para agradar todo mundo. Ele gastou um século. Deixa eu falar para você uma coisa, nós não temos um século. Nós não temos 100 anos pela frente. Nesses dias eu ouvi o Senhor. E Ele me deu o texto de Efésios 5:15. Os dias são maus e nós temos que trabalhar não como insensatos, mas como sábios construtores, remindo o tempo. E o Senhor me falou, para mim, naquilo que eu estou me movimentando, Ele disse, você não tem 100 anos, você tem 10 anos. E não é para funcionar, mas para estabelecer algo que daqui a 10 anos vai poder funcionar. Antecipe uma década.
para que quando alguns dias chegarem, não pegue você de surpresa. Entende? Sábios construtores, trabalhando para remir o tempo, nós não temos 100 anos pela frente. Percebe o tamanho da nossa responsabilidade? Ele falou de coisas de 3 anos, 5 anos e 10 anos. Eu faço parte dessa casa, do presbitério local aqui. Somos de uma equipe que trabalha junto já há alguns anos. E dentro da nossa movimentação, há 6 anos atrás, nós começamos um movimento no Nordeste brasileiro. Chamamos de Missão Nordeste. Porque todo mundo que está no Nordeste está em missão, então não é a missão de um homem, de uma denominação, é a missão do Nordeste. E nesses últimos meses, o Senhor nos deu um desenho. Nós estamos fazendo um caminho de volta. Deus mandou construir, nós temos uma estrutura sendo edificada e desenvolvida no sertão da Bahia, em Juazeiro, povoado chamado Horto do Salitre. E Deus mandou nós construirmos uma ponte com a Europa e depois uma ponte com Israel. Um caminho de volta. Você me perguntar muita explicação, eu não tenho muita explicação, eu só estou me movendo a partir do que eu ouvi. E como missão, quando se fala de missão, a gente sempre quer ganhar o quê? Tudo que está em volta, não é assim? Mas esses dias da nossa base missionária, a nossa missão não é conquistar do lado de fora, é com tudo que está do lado de dentro. Mais do que funcionar ganhando todo mundo à nossa volta, nós estamos nos adequando ao que Ele falou para um tempo propício e oportuno. Hoje tem uma equipe de trabalho lá. E nesses dias, o Senhor foi me dando desenhos. Eu vim de lá dia 11 de abril com uma palavra. Você pensou que você estaria aqui para sair ganhando almas pelo sertão. Mas eu quero que você desenvolva aqui um lugar onde possa cooperar, contribuir para o desenvolvimento de pessoas. Que no tempo oportuno vão estar aptas, prontas para suportarem as demandas do tempo do fim. Então Ele mandou nós trabalharmos com os filhos da terra seca, os órfãos de pais vivos. Um ambiente de impossibilidade, com pessoas improváveis. Ele disse, gasta seu tempo com isso. Os meninos de 13, 14, 15, 16, 17, 18, daqui a 10 anos serão homens de 22, 23, 24, 25, 28. O Brasil era para estar nas nações, e sabe por que nós não estamos como deveríamos? Porque nos últimos anos não preparamos uma geração. Não preparamos os nossos filhos, não desenvolvemos a nossa vida de igreja pensando naquilo que Deus falou sobre a nossa nação. E os que estão nas nações hoje, eles estão porque eles têm uma palavra e por muita coragem. Os irmãos que vão, Europa, Léo, China, Japão, Gladson, vai, é assim. Quem está lá é porque recebeu uma palavra, e não porque foi preparado para aquilo, mas por muita coragem. Eu quero me adequar ao que o meu pai falou sobre a minha nação. Eu pensei até que eu estava ficando maluco, porque eu vim para casa com aquilo na minha cabeça. Do Nordeste faço uma ponte para a Europa, da Europa faço uma ponte para Israel, construo um lugar para desenvolver pessoas. Pegue os meninos que não sabem ler direito, escrever direito, comecem a gastar tempo com eles. Não se preocupe em sair ganhando tudo que está à sua volta. Se preocupe em estabelecer algo que vai funcionar no dia devido. E vim para casa, 3 meses passaram. Fazem 15 dias. Davi, Emanuel, o amado Deus presente, 5 anos. Ele vai para casa, depois de estar na escola, e vai fazer atividade à noite. Enquanto ele faz atividade, ele para. Ele olha para mim e diz assim, eu ouvi uma voz. Na escola hoje, quando eu fazia atividade, ele associou ao que ele estava fazendo com aquilo que ele fazia. Na hora que ele ouviu a voz, ele se recordou. E daí ouviu a voz, a gente é pai, já quer logo saber de onde vem essa voz.
Qual é a origem dessa voz? E eu disse: que voz era, Davi? Como era essa voz? Assim, Pai Júnior, o som da chuva, como de água. A voz do Senhor é como o som das muitas águas. Amém? Me tranquilizou. Assim, era a voz de chuva, Pai Júnior. Ele chama eu de Pai Júnior. Era a voz de água, assim, ó. E ele chamava meu nome alto e suave: Davi. Eu, ainda preocupado, eu perguntei: eram muitas vozes, Davi? Ou era uma voz? Os filhos estão ouvindo melhor do que a gente. Eles têm menos dúvidas do que nós. E ele olhou para mim sério e disse: Pai Júnior, era uma voz. O Deus. Joel diz que nos últimos dias nossos filhos e nossas filhas vão profetizar. E eu tenho procurado trabalhar nesse tempo para que meus filhos possam profetizar. E daí ele parou e eu perguntei: o que você ouviu? Ele disse: eu ouvi e vi coisas que ele me mostrou. E eu vou compartilhar aqui para nós entrarmos em oração. Eu estou falando de uma criança de 5 anos. A primeira palavra que ele disse para mim, ele disse assim: fala isso aos pastores. Ele disse para mim: vai ter guerra. A bandeira do Brasil, Pai Júnior, estava pegando fogo e rasgada. Aí ele olhou para mim e disse: não tem glória no Brasil. Ele tem 5 anos. Ele não entende essas linguagens. Ele não sabe ler ainda. Ele identifica algumas letrinhas do nome dele, de algumas cores, de algumas coisas. Ele disse: não tem glória no Brasil, mas ela vai vir. Agora a glória que vai vir, Pai Júnior, só vem se os pastores, a igreja orar. A igreja não ora. O Deus, ele falou, quer um lugar para ele, Pai Júnior. As águas vão se juntar. E quando as águas se juntar, as nações, ele disse, vão reconhecer quem é o Filho do Deus. Não tem glória. Ele repetia, não tem glória, mas vai vir. Se a igreja orar. Pastor não ora. Ele falou assim, não sou eu. Se a igreja orar, a glória vai vir. Aí ele começou, sabe o Todeste? Ele fala Nordeste ou Todeste? De novo eu quero dizer, eu coopero numa missão. Eu não estou falando porque eu estou fazendo algo lá. Eu estou falando daquilo que eu tenho visto e ouvido. E ele disse, sabe o Todeste? Mevan. Ele falava assim, ele disse, fala para o pai do Samuel. O pai de Samuel é o Luiz. Mevan, pega Mevan. Ele estava dizendo, o que você faz, ou o que vocês fazem aqui, leva lá no Todeste. Lá na base. Lá na base, faz um lugar para Deus. Junta os pastores e ora. Faz uma torre. Levanta uma torre naquele lugar. Porque se você levantar a torre, vai vir a luz, aí abre um portal. Aí você vai saber o que vai acontecer. Aí ele parou e disse, agora Tordeste, percebe? Tordeste. Agora você vai para a Europa. Alemanha e Itália, ora por esses lugares. Centro financeiro, centro religioso da Europa. Aí depois você vai Israel, Jerusalém. Então você vai fazer isso. E ele repetiu por várias vezes. Você vai trabalhar isso. Pensa nisso. Ele disse, em 3 dias, ele está falando de anos, a torre vai estar pronta. Em 10 anos a glória vem. Deus falou para mim, remir o tempo, trabalhar em 10 anos. Talvez parece soe loucura para isso. Não era chamado de louco também quando vivia? Parece maluquice algumas coisas. Quando em Kansas City começaram a orar, 18 anos atrás,
24 horas, muita gente não entendia. Quando alguém largava a sua vida para ir para Kansas City orar, eles entendiam? De fora, chamavam de quê? Louco. Mas da palma da minha mão e da palma da mão do mundo, hoje as pessoas acessam Kansas City, uma casa de oração que nasceu com um bando de louco, porque ouviram uma palavra e se adequaram a uma palavra. O que eu quero dizer? Chega de querer fazer do nosso jeito. Não queira ajudar o Pai, só se sujeite ao que Ele fala, nada mais. Eu não estou dizendo que você tem que ir comigo agora para o Nordeste. É uma palavra sobre mim e sobre aqueles que estão lá, movimentando algo lá. Mas olha o que Deus mandou você fazer. Mas a gente faz conta. Não é assim? É o que nos paralisa. Como pode um homem gastar 100 anos para construir uma arca que ele usou alguns meses, alguns dias? E quando a gente faz essa conta, a gente não quer se submeter ao processo. Vou gastar minha vida para fazer algo que eu vou utilizar para um evento específico. Mas é por causa dessa vida desse homem que nós estamos aqui hoje. O que você está perseguindo? Para onde você está indo? O que você está construindo? Entende? Dias de decisão, dias de posicionamento correto. Pega tudo que você ouviu, meu irmão. O que você acha que é certo, faz. O que você acha que não é tão bem assim, vai entender melhor. Mas comece a trabalhar para se adequar ao que Ele está promovendo. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos. Vamos nos posicionar. Nosso Pai tem uma agenda e Ele trabalha para cumprir a sua agenda. Vamos nos adequar ao que Ele está fazendo. Entende? É simples. É tão simples que assusta, porque não tem nada glamuroso. É simples, mas é profundo. Fica de pé comigo, querido. Xaralabassori andarás. Se temos o posicionamento correto, Deus promove o despertamento, que vai nos habilitar, financiar, nos dá autoridade para voltar para o lugar que precisamos. Esdras capítulo 3 diz que chegando pois o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel. Ofereceram sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Posicionamento correto promoveu o despertamento. O despertamento introduziu eles de volta para casa. Agora, quando chegarem em casa, antes de todo o trabalho, eles restauraram o altar que estava em ruínas. Antes de começar todo o processo de restauração do templo, eles começaram pelo altar e se uniram como um só. Brasil, até quando nós vamos nos dividir? Até quando nós vamos ficar discutindo por causa dos nossos interesses pessoais? Sabe o que nos divide? Sabe o que eu tenho descoberto? O que nos separa não é a nossa teologia, porque a gente consegue se submeter um ao outro na nossa teologia. O que nos separa é a nossa arrogância
de querer defender e dizer que o que estamos falando é melhor ou maior do que aquele que o outro está falando. O que nos separa é o nosso interesse pessoal. De novo, nossa vaidade. Mas como ouvimos aqui nesses dias, quem está indo para o mesmo lugar se encontra pelo caminho. E isso me encoraja a encontrar os meus irmãos, aqueles que estão indo para o mesmo lugar. Se reuniram as suas famílias, família de Jesus, o sumo sacerdote, de Zorobabel, se reuniram para edificar o altar. O altar foi a base da sua comunhão. Segundo a palavra, os decretos, os estatutos que Deus tinha dado a Moisés, homem de Deus, o altar tem que ser a nossa base de comunhão. E as escrituras é a nossa base de edificação. O que nós vamos fazer nesses dias depende da nossa sujeição, voluntariamente, nos oferecendo como sacrifício vivo, voluntariamente, tendo o altar como a base da nossa comunhão e as escrituras como a base da nossa edificação. Deixa eu dar um conselho para você. Deus tem falado comigo esses dias, ajustes de coisas do meu interior. Durante um tempo nós ficamos denunciando o que estava errado, não era assim? Essa casa foi levantada na última década para falar de coisas que estavam erradas na nossa nação, denunciando o que era falso. Mas nesses dias já não é mais sobre falar ou denunciar o que é falso, mas construir o que é verdadeiro. Não é sobre falar das coisas que estão erradas, externas, do lado de fora, mas é construir do lado de dentro o que é verdadeiro. E sabe o que eu descobri? Eu gostava mais do Júnior, era mais fácil ser o Júnior, o leão, xiita, que entrava nos lugares para explodir tudo, porque saía denunciando o que estava falso. Construir o que é verdadeiro tem exigido de mim um posicionamento correto, porque tem ajustado coisas no meu interior. Não é sobre o que eu falo, não é sobre o que eu faço, mas é o que eu preciso me tornar. Falar nos lugares era muito mais fácil, denunciar, mas agora não é sobre falar do que está errado, mas é eu aqui dentro tomar uma postura correta. E sabe o que eu descobri? Eu não era tão bom quanto eu pensava, nem tão santo, nem tão justo, nem tão trabalhador, nem tão honesto, nem tão verdadeiro, nem tão transparente. Isso é difícil. Deixa eu dar um conselho para você. Pare de buscar o que está errado fora de você. Busque o que está errado dentro de você. Porque se nós sentarmos à mesa, eu e Renan sentarmos à mesa, e eu começar a falar do que está errado dentro de mim, e Renan começar a falar o que está errado dentro dele, eu vou ajudar ele e ele vai me ajudar, e nós não vamos nos ofender. Porque as nossas conversas são: você fez, você é assim, você comete isso. E daí o irmão sai às vezes do nosso lado dizendo, ofendido, coração fechado. Mas quando eu começo a olhar para dentro de mim e falo o que eu sou, e ele começa a falar o que ele é, nós nos ajudamos. Ninguém se ofende. Entende? Muda a sua forma de ver as coisas. Olhe para dentro. Olhe para dentro. Mas nós não vamos ser negligentes, não. O Espírito da profecia caminha sobre nós. Quando temos que sentar e temos conversas precisas, nós vamos ter. Mas nós vamos estar primeiro firmados aqui dentro. O altar é a base da nossa comunhão. Voluntariamente se renda como um sacrifício vivo. Se voluntariamente um for, é natural que os outros vão vindo. À medida que um for, quantas casas de oração existia em Kansas City quando começou? 2, 3? 3. Quantas existem hoje no mundo? 25 mil. Quando voluntariamente alguém se rende ao que Deus está fazendo,
É natural que tudo que está à volta comece a olhar. Aquilo é verdadeiro. Agora entenda, eu já falei sobre isso e falar para Caleb. Amós 9 fala da restauração da tenda de Davi nos últimos dias, que é a base de todo o movimento da casa de oração. Mas Amós, se eu não me engano, 6:5 ou 7:5 diz que a semelhança de Davi, vocês fazem instrumentos para vocês mesmos, mas vocês não choram pela ruína da casa de José. Ou seja, não adianta você querer reproduzir o que Kansas City faz, se você não tem o mesmo sentimento que eles têm. Entende? E o Brasil é moda, faz muita moda também. Tem muita gente que faz instrumentos para si mesmo, a semelhança de Davi, mas não chora por aquilo que ele chorava. Então não é só reproduzir o modelo, é carregar o mesmo sentimento. Entende isso? O que eu quero dizer? Deus está promovendo algo na nossa geração, para que possamos nos adequar a ela. Capítulo 7 de Esdras diz que o êxito do seu retorno de Babilônia, durante 5 meses, caminhando 1.100 quilômetros, o êxito do seu retorno foi 7:10 de Esdras diz, porque este Esdras, do versículo 6 até o versículo 10, este Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, praticar, viver a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor em Israel. O lugar que nós vamos alcançar, o êxito no nosso trabalho depende de preparar o nosso coração para buscar, mas agora inverter, porque os últimos anos muitos buscamos para ensinar e não vivemos. É um tempo de buscar para, então vamos estar habilitados para ensinar. Entende? Processos. Não é buscar para saber, para poder informar os outros, não, é buscar para viver, e à medida que vivemos, vamos sendo habilitados para ensinar. Esse é o nosso trabalho, buscar, viver e ensinar. Vamos, Brasil, o que você está perseguindo? Ontem à noite eu cheguei em casa e alguém postou no Instagram uma mensagem rápida, coisa de Instagram, de 1 minuto, de um irmão que faleceu esse ano. Alguém estrangeiro que acreditou mais no Brasil do que muitos brasileiros. Um cara controverso, esquisito, maluco às vezes, mas gastou a sua vida durante 30 anos dessa nação queimando por um propósito. Queria ver o Brasil transformado. Um americano chamado Gregório McDodd, o Greg, o maluco do Gregório. Cara, eu vou falar para você uma coisa. Cara, eu tá em busca de avivamento, cara. Controverso, estranho. Mas há 30 anos atrás ele deixou sua nação. E porque ele viu os nossos dias. E durante 30 anos chorou, orou, gritou, esperneou, lamentou, tiraram o microfone da mão dele porque ele era maluco demais, mas ele perseguiu algo, e isso me inspira. Sabe Rodrigo que eu falei? Foi discípulo dele, despertado por uma palavra que ele deu um dia numa reunião. E vários focos de fogo foram se levantando em muitos lugares. Ainda tem uma galera estranha. Não me julgue ou não nos julgue pela nossa aparência, mas por aquilo que estamos buscando nos tornar. E daí eu falo isso em cima dessa casa. Muitas pessoas vêm aqui para ver algo. Não nos julguem pela nossa aparência. Procure saber para onde nós estamos indo. O que
você persegue. Ele morreu esse ano, Gregório. Fechou-se um ciclo. E alguns irmãos que o ouviram no passado dizem: vamos manter a chama acesa. Há 12, 13 anos atrás, uma fita cassete numa casa de recuperação, no fundo de uma gaveta, com uma canção do Júnior Mas, que congrega hoje com a gente, ministrou uma das nossas manhãs aqui, acho que foi quinta pela manhã, ele ministrou aqui. Uma canção de Júnior Mas, que viajou 13 anos com Gregório. E uma palavra de Gregório foi o suficiente para despertar um drogado viciado em crack e cocaína, para querer perseguir Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. E sabe o que eu descobri? Que esses dias a canção do Gregório se cumpriu. Porque Gregório só cantou uma canção, cantava mal pra caramba, com sotaque. Oh Deus, preciso de ti, de teu amor, teu favor, teu calor. Ninguém me ama como meu Senhor, é verdade. Ninguém me ama como meu Senhor. Cantava mal, mas cantava uma verdade. Essa é a diferença. E essa canção foi suficiente para despertar a vida de um homem drogado, viciado, como eu era. Entende? Foi o suficiente. Vamos manter a chama acesa, perseguir o que vale a pena. E se cumpre a canção dele, porque numa das suas canções ele diz: o profeta, quando vive, não é lembrado, mas após a sua morte, todo mundo fala, elogiando. E eles escrevem sobre o profeta, mas quando vivem, é totalmente rejeitado. Se cumpriu a canção de Gregório após a sua morte, porque eu vejo muita gente falando do Cécio Gregório McNutt. Se ele fosse tão desejado assim, por que não convidávamos ele para nossas conferências? Sei lá. Ele era estranho demais, não se enquadrava, né? Mas quando vivem, são totalmente rejeitados. Mas após a sua morte, aí todo mundo faz menção do que ele falou, se lembra do que ele disse, daí percebe, pisamos fora do trilho. Sabe o que eu quero dizer? Não tenha medo de ser o que Deus chamou você para ser. Não tenha medo de ser extravagante quando for necessário. Não tenha medo de expressar o que você carrega, do seu jeito, é a sua verdade. É o verbo, como Anderson falou, que está sobre a sua vida, o que ele movimenta você. Eu percebo aqui uma necessidade de muitos irmãos serem reposicionados. Você já faz algum tempo que está em círculo. Você não sabe para onde está indo. Você só está com o botão o start foi dado. Você só está com andando em círculos, cumprindo o cronograma, no piloto automático. Alguns aqui querem falar bonito. Esqueçam falar bonito, viva bonito nesses dias. Que o Pai nos ajude. Não pense que eu estou desmotivado. Eu estou voltando para casa. Daniel, durante anos, passou com uma janela aberta, sentindo o cheiro dos ventos que traziam o perfume de Jerusalém. Ele podia sentir o cheiro de Jerusalém, mas não podia tocá-la. Agora nós temos uma porta aberta. Eu estou voltando para casa. Não é mais sobre sentir o perfume do lugar, é se tornar o lugar. Entende isso? Agora a gente escolhe, vamos ficar aqui sentindo o cheiro que os ventos trazem, ou vamos para lá, para o lugar que precisamos estar. Escute, vai dar trabalho. Tem um povo que vai resistir. Nossas mãos vão cansarem, nossos pés vão cansarem, talvez nossas mãos vão calejarem.
mas nós vamos edificar o que está em ruínas esses dias. Vamos, Brasil, tua hora é chegada. O que te falta, Brasil? Do que você tem medo? Você está com medo? Como o povo no Sinai que ouviu os relâmpagos, os trovões e disse: fala tu, Moisés. Não se assuste com o que eu estou movimentando, diz o Senhor. Se aproxime. Se aproxime. Se aproxime. Se aproxime. Se aproxime. Vamos sair da zona de conforto. Por favor, vamos deixar de ser superficial com o nosso Deus. Vamos deixar de cumprir o cronograma. Por favor, Brasil. Por favor, Brasil. Por favor. Há uma palavra. Há um cumprimento nesses dias. Vamos nos voltar para o Senhor. Os profetas falaram, as escrituras relatam. Vamos! 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 Se você precisava de encorajamento, eu vim aqui nessa manhã dizer: vamos! Vamos! Vamos entrar nos lugares que são acessíveis a nós. Há um lugar acessível, Brasil. Há uma porta de esperança aberta. Oséias 2:15. Eu te atraí para o deserto para falar ao teu coração. Dali eu te darei as tuas vinhas. Te darei o vale de Acor por porta de esperança. Quantos estão no deserto? Quantos se sentem no deserto esses dias? Escute, te atraí para o deserto para falar ao teu coração. É nesse lugar de impossibilidades que Ele quer comunicar com você. Show! Não saia do deserto. Não busque um método para fugir do lugar que Ele te inseriu. É aí que o seu coração está totalmente aberto, porque aí você não tem aonde se apoiar mais. As suas fórmulas, os seus métodos, o seu jeito aí não funciona. Vamos, Brasil. Tu estás no deserto, mas aí eu falo ao teu coração, e daí eu te darei as tuas vinhas. Vinha produz o quê? Uva. Uva produz o quê? Vinho. Vinho simboliza o quê? Alegria. É desse lugar, é desse lugar, é desse lugar de impossibilidades. É sobre o que estamos nos tornando, em reverente submissão. Em reverente submissão. Vamos nos render. Vamos nos entregar. Vamos! Em reverente submissão, nós nos rendemos, nos submetamos a Ti. Escute, nós não fomos chamados a trabalhar por resultados. Quem trabalha por resultado faz coisas que dão certo.
Nós fomos chamados a trabalhar pelo propósito. E quem trabalha pelo propósito faz o que é necessário. E fazer o que é necessário no final sempre vai dar certo. Talvez no primeiro momento não faz sentido. Não busque resultados agora, faça o que é necessário. O que Deus falou nessa semana, nessa escola foi: faça o que é necessário. Faça o que é necessário. Sabe por que Gregório me inspirou? E nessa manhã eu estou usando ele como um ponto de referência, porque ele morreu. Porque ele fez um voto um dia com o Senhor: o sol não se levantará antes de mim para adorá-lo. Em qualquer lugar do mundo que ele estivesse, eu tenho testemunho de irmãos que viajaram com ele por anos, que dormiam no mesmo quarto. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer sala, em qualquer quarto, em qualquer colchão, antes que o sol nascesse ou se levantasse, ele dobrava os seus joelhos e ele saía da cama, porque ele não queria perder para o sol. É dias de se voltar, dias de cumprimento. Eu, Daniel, percebi que os 70 anos de assolações de Jerusalém tinham terminado, porque se cumpria o que o profeta Jeremias falou. Eu voltei o meu rosto para o Senhor. Volta, Brasil! Volta, Brasil! Volta! Os dias das tuas assolações estão findando. Os dias das tuas assolações estão terminando. Tome o posicionamento correto, vamos. Há um decreto nesses dias chamando: voltem para casa. Eu vou financiar toda a obra que vai ser feita. Eu vou promover o ambiente. Não vai ser fácil, é difícil. Mas há uma palavra que diz que a glória desse segundo momento seria maior do que o primeiro. Pai, nós te damos todo louvor nessa manhã. Ajuda-nos, reposiciona-nos. Fala ao nosso espírito por meio do teu espírito. Não nos deixa passar esses dias sem perceber o que tu estás fazendo. Não nos deixa sem percepção. Uou! Deixa eu falar uma coisa. Eu falei que eu ia ser rápido para o Luiz falar, né? Me perdoa, Luiz. Volte para casa. Muitos estão hoje frustrados, procurando o que fazer. Para e volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Onde estão os pais? Quantos pais nós temos aqui? Há muitos Davis, Emanuéis querendo profetizar. Há muitos meninos, meninas querendo falar, mas a gente não deixa, porque os nossos protocolos não permitem. Malaquias diz que nos últimos dias ele iria retratar ou converter o coração dos pais aos... Escute, os filhos dessa geração, pais, têm uma palavra, acreditem neles. Não julguem eles porque eles ainda são meninos, mas eles têm uma palavra. Se você não quiser eles, dá eles para mim. Eu quero, daqui a 10 anos eles vão ser como granadas. Nós vamos tirar o pino deles e jogar ele nas nações, para eles... Nós vamos fazer deles granadas. Vamos tirar o pino e jogar. Vai, Europa!
vai Estados Unidos, vai Japão, vai África, vai China, vai Rússia, vai Oriente Médio. Estamos sendo preparados para uma batalha, não para um piquenique. Não é um piquenique, não é um passeio de final de semana. É uma batalha, é uma guerra, é uma batalha. Noé tinha as medidas exatas. Nós já temos. Qual é a medida daquilo que nós precisamos nos transformar? O Messias, aquele que reflete toda a plenitude, toda a glória do Pai. Nós já temos a medida do que nós precisamos nos tornar. Aqueles que de antemão o conheceu, Ele predestinou para que se tornem a imagem e a semelhança do primogênito. Nós já temos a medida. A pergunta talvez é: por que nós vamos nos transformar à sua imagem? Porque todas as vezes que ele era questionado, confrontado por o que fazia e falava, a resposta era a mesma: só falo o que ouço meu pai falar, só faço o que eu estou vendo meu pai fazer. Se somos a sua imagem e a sua semelhança, nossa vida é fazer o que o pai faz e falar o que o pai fala. E aqui eu encerro. Voltem para casa. Não preocupado em estar bem informado, mas em ser restaurado. Porque quando fala da restauração de todas as coisas, está falando de nós, de uma forma de pensar e de uma forma de se movimentar. Porque se mudamos a forma de pensar, muda o serviço que nós oferecemos a Ele. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia, por esse momento, por esse ambiente. Senhor, eu quero liberar vida sobre os meus irmãos que se dispuseram a se prostrar diante de Ti, que entenderam que precisam se reposicionados esses dias. Debaixo do Espírito, Senhor, eu quero liberar sobre eles reposicionamento. Senhor, eu quero habilitá-los nessa manhã para se tornarem o que foram chamados por meio do Espírito, Senhor. Eu profetizo vida, eu profetizo reposicionamento, coragem. Vem nesse tempo com as habilidades que eles precisam e que nós precisamos para o cumprimento do Teu propósito, da Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por meio do Teu Filho Yeshua e por meio do Teu Espírito e através do Teu Espírito. Amém, meu Senhor.